estimado Dom Roque, que veio participar conosco da graça dessa celebração, Bispo Auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Desejo cumprimentar ainda Monsenhor José Maria, nosso Vigário-Geral, Padre Adenilson e Padre Pedro Paulo, que nos acolhe em nossa Catedral. Quero também cumprimentar o Padre Luiz Henrique, que é reitor do nosso seminário e ao mesmo tempo o diretor da Escola Diaconal São Lourenço, Padre Renato, nosso decano, e os demais sacerdotes que aqui se fazem presentes da nossa diocese e de outras dioceses. Cumprimento também os queridos diáconos, aqueles que hoje serão ordenados também, seus familiares, os amigos que vieram dos mais diferentes locais, não apenas da nossa diocese, mas também de outras dioceses, os queridos amigos do coral da Universidade Católica de Petrópolis, de um modo especial, seu regente, o professor Gastão. Quero também cumprimentar os irmãos de outras denominações religiosas que se fazem presentes nessa nossa celebração e os amigos tantos e outros, além dos seminaristas, dos religiosos, das religiosas, dos consagrados, das consagradas, irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, o antigo povo de Israel, pela consciência dada por Deus a Abraão, entendeu que toda a sua vida devia ser de serviço a Deus. E assim foi feito desde o início. Todas as palavras de Abraão, toda a vida dos seus familiares, de Isaac, de Jacó e das descendências seguintes, tinham um único desejo: servir a Deus, colocar o seu coração em favor da obra do Senhor e elevar os seus olhos para o céu, reconhecendo aquele que era único, mas ao mesmo tempo colocar os seus olhos a serviço de uma herança dada por Deus, que haveria de se multiplicar através dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, através das gerações futuras. E assim foi feito durante todo o tempo. Quando o povo de Deus foi escravizado no Egito, Deus o libertou e disse uma palavra fundamental para aquele mesmo povo: eu tiro vocês para que vocês possam me servir no deserto. Eu tiro vocês de uma terra da escravidão para que vocês não mais sirvam a um faraó, a uma pessoa que imagina ser Deus. Mas eu agora desejo que vocês possam, livres, me servir no deserto, para encontrar definitivamente uma terra que eu prometi aos seus pais. E dessa forma, o povo de Deus se viu em um novo tempo, vivendo uma nova graça. Agora era um povo que olhava para o céu, era um povo que se via a Deus, apesar de todas as suas limitações, e era um povo que se ajudava mutuamente, ao tempo que caminhava sob a direção de Moisés para a terra prometida. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, Deus deu a este povo um mandamento. Deus deu a este povo uma tábua da lei. Deus deu a este povo, através de Moisés, aquilo que eles precisavam conhecer para viverem a beleza e a alegria diante de Deus, mas ao mesmo tempo para poderem viver com tranquilidade a vida na sociedade do seu tempo e das gerações futuras também. 10 mandamentos, o suficiente para a compreensão daquele povo. 10 mandamentos que esse povo devia guardar no mais profundo do coração, vivê-lo integralmente, para que assim, servindo a Deus, louvando a Deus e adorando aquele que é o único Senhor, pudesse ver sua vida social totalmente transformada. O tempo passou e o povo havia de algum modo esquecido desses 10 mandamentos. O tempo passou e o coração do povo endureceu. O tempo passou
e o povo de Deus foi se misturando com outros povos, e o encantamento era grande. Leis outros deuses foram entrando, e o coração que era só do Senhor, só para o serviço do Senhor, passou a ser um coração escravizado pelo pecado das péssimas escolhas. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, homens sábios resolveram dar para o povo outras leis. E desse modo, pegaram cada lei dos 10 mandamentos, cada letra dos 10 mandamentos, e transformaram em 613 leis, que agora legislava sobre todos. E o povo cresceu sobre essas leis, e o povo foi adiante na graça daquilo que por sabedoria e por inspiração Deus dava para esse mesmo povo. Porém, o tempo passou um pouco mais, e aquilo que devia ser motivo de libertação passou a ser motivo de escravidão. Essas leis que deviam levar o povo adiante para crescer como sociedade, para levar a palavra a outros povos, para convencer a humanidade da graça de um tempo novo, essas leis agora eram motivo de tristeza, engessava a religião de Israel e transformava a alegria do primeiro momento numa tristeza que os impedia de ir adiante. Ora, na plenitude do tempo, agora Deus dá uma resposta para esse povo. O povo não mais serve a Deus, mas deseja que Deus o sirva. E por incrível que pareça, a resposta de Deus foi mandar para a humanidade o servidor. Aquele que com o coração totalmente dilatado, a face misericordiosa do Pai, pela ação do Espírito Santo, veio habitar no meio de nós, e veio nos mostrar o tempo novo da graça, e veio nos recordar, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, de todas as leis, aquela que é superior a qualquer mandamento, a qualquer ordem, a qualquer definição. E ali está Jesus, o servidor, a nos dizer: o meu mandamento é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O meu mandamento. E essa grande graça que deve reger a nossa vida e a vida cristã, e essa graça daquilo que Jesus Cristo nos ensinou, que deve reger as nossas relações, e de um modo especial a forma como nós devemos enxergar aquele que está à nossa frente. É verdade, nós estamos sempre querendo ser amados, mas nem sempre distribuímos aos outros o amor que Deus nos deu. É verdade, nós queremos a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, mas nem sempre temos um coração misericordioso, disposto a repartir a graça recebida com aqueles que estão à nossa frente. É verdade, queremos ser amados por Deus, mas às vezes é muito difícil nos colocarmos à disposição para amar, principalmente os que nunca são amados. É a limitação humana para a qual nós devemos olhar, e de um modo especial lutar para superar essas limitações, porque Jesus tornou o amor ilimitado. E o limite do amor, como dizia o antigo, é amar sem limite, é colocar o coração à disposição, principalmente pelo serviço desse mesmo amor. Quem ama, serve, e quem serve é capaz de amar. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, tomando a beleza desse Senhor que veio até nós como servidor de todo o povo, distribuindo carinho, amor, afeição, bondade, misericórdia e perdão, que é Jesus Cristo, hoje nós aqui estamos para celebrar também a graça do serviço. Isso se dá através de um ministério da igreja, que é o diaconato. 9 irmãos aqui estão, homens casados, especialmente preparados durante um período de provação para
que pudessem entender se era a graça de Deus em suas vidas se colocar ainda mais a serviço do povo de Deus, e se era de Deus a vocação que os inspirava a perseverar e chegar até o dia de hoje. E aqui estão eles, com suas famílias, com a graça dessa diocese que os acolheu e que agora mais do que nunca os incentiva e os impulsiona pela oração e pelo bom conselho para que realizem em suas vidas esse projeto do Senhor. Meus queridos candidatos ao diaconado, o que eu posso dizer para vocês, senão que só existe uma forma de nós seguirmos Jesus Cristo, é através do seu mandamento, que é o mandamento do amor. Mas o amor não se dá como uma coisa etérea, como algo que está nos ares como éter. Não, o amor se dá concretamente pelo bem que nós realizamos na nossa vida, quando escolhemos Jesus Cristo como nosso Deus e nosso Salvador, e pelo bem que nós realizamos quando enxergamos no outro o próprio Jesus Cristo, que clama pelo nosso serviço, clama pela nossa presença, clama pela nossa palavra, clama pela misericórdia que se multiplica através dos nossos atos. E assim, já vivendo a grandiosidade da beleza da vida familiar, daquilo que Deus lhes deu como primeira vocação, agora vocês realizam também o chamado do Senhor através do diaconado. Vocês serão revestidos com a dalmática. Vocês sabem naturalmente que a dalmática era a vestes dos antigos povos dálmatas, não daqueles cães, mas dos povos que cultivavam e que criavam aqueles cães que depois nós chamamos de dálmatas, por causa dos povos que os trouxe à luz do mundo. Pois bem, aqueles povos foram chamados pelos romanos para servi-los do serviço mais próximos, que era cuidar dos mais pobres dentre os romanos e cuidar daquelas mulheres viúvas, como também daqueles homens que tinham necessidade, principalmente daqueles que eram servidos pelo Império Romano. Assim, o exemplo mais prático e visível dos povos dálmatas era a dalmática, uma veste que eles vestiam muito simples, quando se colocava como um avental para servir aqueles que estavam à sua frente. A igreja, tomando esse exemplo dos romanos, a igreja, tomando o exemplo daqueles homens do Novo Testamento, aqueles que nós ouvimos na leitura de hoje, que foram ordenados, e lembrando que os dálmatas eram um povo totalmente à disposição para o serviço, revestiu os seus diáconos com a veste dos servidores, e nasce assim a dalmática. Vocês serão revestidos daqui a pouco com a dalmática, não apenas com uma veste, mas com a lembrança de um povo que se colocou à disposição para servir. Vocês se revestirão da dalmática para recordar o mandato de Jesus Cristo, para recordar o mandato dos apóstolos, que é servir às mesas, ter um olhar mais atento para os que sofrem. O diácono é alguém que serve ao altar, mas serve aos irmãos, que serve ao altar, mas que pratica a beleza de sua caridade, principalmente naqueles que mais necessitam, os desesperados, aqueles que estão nas periferias existenciais, como nos lembrou o Papa Francisco, daqueles que perderam a esperança de uma vida nova, e principalmente daqueles que perderam a razão de sua fé. Por isso, vocês lerão a palavra, praticarão a palavra e pregarão a palavra àqueles que mais precisam dessa palavra para começar uma vida nova. Palavra pregada para todos, mas palavra de um modo especial praticada àqueles que são os mais amados e escolhidos do Pai, para que nós temos atenção, que são os pobres, como disse, os desesperançados, aqueles que não encontram mais razão para viver. Portanto, nós
nós confiamos a vocês também a beleza desse serviço. E desejamos que através de suas famílias, de suas profissões, através do dia a dia, vocês possam viver a graça que hoje se realiza pelo serviço e pelo amor, para que se concretize em nossa vida o mandato de Jesus Cristo, que é, como primeiro mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E naturalmente, logo em seguida, que a gente ama o irmão como nós amamos a nós mesmos. Por nos sentimos profundamente amados por Deus, que esse amor se manifeste pelo bem que nós praticamos, pela bondade partilhada e pela alegria da grandiosidade desse chamado. Nós que somos tão pequenos, mas fomos confiados a esse mundo pelo Senhor, pelo bem que nós podemos fazer, principalmente aos que mais necessitam. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça profundamente felizes e que a beleza da graça do dia de hoje se manifeste através de atos concretos, porque foi isso que Jesus fez em nosso meio. E que vocês contem com a intercessão de nossa querida mãe, a Virgem Maria, que foi uma servidora. Eis aqui a serva do Senhor, nos disse ela no capítulo 2 do Evangelho segundo Lucas. Eis aqui a serva do Senhor, e essa graça daquele que é servidor, como também, não é, São Pedro de Alcântara, homem que se colocou a serviço de todos, principalmente dos mais pobres, para que assim, vivendo enquanto família, ninguém passe fome, nem do pão diário, nem do pão da palavra. Dessa palavra que hoje, mais do que nunca, vocês serão servidores. E meus irmãos e minhas irmãs, só para concluir essa minha palavra, uma história para os candidatos que aqui estão, para as suas famílias e também para o nosso coração. E a história nos diz o seguinte: uma professora do ensino fundamental menor resolveu fazer uma provinha ali com os garotos. Era aula de ensino religioso. E ela disse: olha, eu vou dar uma folhinha para cada um de vocês. Na frente, vocês vão colocar tudo que vocês sabem sobre Jesus. E atrás, vocês vão colocar tudo que vocês sabem sobre o diabo. E depois, eu vou escolher um de vocês que vai ler a redação para todos. Ela distribuiu as folhas e os meninos começaram a redigir. Um dos garotos disse: meu Deus, por onde é que eu vou começar? E ele disse: eu vou começar por Jesus, porque Jesus merece muito mais atenção do que o diabo. E depois eu falo sobre o diabo. E o garoto começou: Jesus é bom, Jesus é misericordioso, Jesus é a face do Pai, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é a porta, Jesus é a luz do mundo. E assim ele começou a redigir tudo que ele sabia sobre Jesus. E se empolgou com aquilo que ele estava meditando sobre o Senhor. Pois bem, meia hora depois, a professora disse: parem, agora vou sortear um de vocês que deve fazer a leitura para os colegas. Eles pararam. Na hora do sorteio, o nome saiu exatamente daquele garoto. A professora de ensino religioso pediu para que ele ficasse de pé e lesse a redação para todos os colegas. E o menino, muito empolgado, começou: Jesus é bom, Jesus é misericordioso, Jesus é a face misericordiosa do Pai, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é a luz do mundo, Jesus é a porta. E assim ele foi lendo, virou a folha e continuou falando sobre Jesus. E parou. A professora, admirada, disse: ô menino, e agora? O que é que você vai falar sobre o diabo? E o garoto falou: professora, Jesus é tão grande e tão misericordioso que não sobrou nenhum espaço para o diabo. Meus irmãos e minhas irmãs, é essa graça. Se o nosso coração estiver repleto
da graça daquele que é o Senhor, o servidor, o Salvador, não sobrará espaço para a obra do mal. Que assim seja a nossa vida, e que a beleza do Evangelho que nós recebemos nos recorde o amor a Deus antes de todas as coisas, que se desdobra no amor que nós sentimos pelos nossos irmãos. Que assim seja.